Nós somos compostos por uma série de elementos químicos. Há nitrogênio no seu DNA, ferro no seu sangue, cálcio nos seus dentes, nos seus ossos, carbono nas suas células. Então a gente é uma tabela periódica ambulante por aí com uma série de elementos. Mas de onde esses elementos vieram? Qual é a origem? Qual é a criação? Esses elementos que hoje compõem o nosso corpo, esses elementos que hoje compõem tudo que existe, os prédios e a natureza, e tudo que há, de onde isso veio? Carl Sagan foi um divulgador científico muito importante, que nasceu e morreu no século passado. E uma das frases importantes que ele tinha era de que nós somos poeiras de estrelas. Grande parte dos compostos que hoje estão no nosso corpo, que estão pelo mundo afora, vieram das estrelas. Mas como assim? Como assim vieram das estrelas? Quer dizer que isso veio do céu, de alguma coisa divina e sublime que caiu nas nossas cabeças e produziu o que a gente é hoje? Quando a gente olha para o céu noturno, a gente vê um pontinho de estrela. E quando a gente olha para o céu, durante o dia a gente vê o sol todo brilhante, nos proporcionando calor, luz, energia. E aí o calor é suor, mosquito, fedor, mas tudo bem, a quem goste. E qual que é a relação entre essas duas coisas, né? Porque o sol também é uma estrela. Mas uma estrela, mas à noite faz frio lá, tem as estrelas no céu, e aí de dia tem um sol quente queimando nossas cabeças. Como assim? O que isso quer dizer? A diferença é que o sol está numa proximidade suficiente para a gente conseguir perceber todo esse calor, toda essa energia. O que é uma estrela? Uma estrela é um corpo, provavelmente uma esfera de gás superaquecido que realiza fusão nuclear, a principal fonte de energia de uma estrela. Ela funde átomos menores e mais leves e funde eles formando átomos mais pesados. E aí nesse processo tem liberação de energia. Muita energia, né? Como que é esse processo? O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. O universo é rico em hidrogênio. Hidrogênio à torta e à direita. Nós temos uma estrutura no universo chamada de nuvens moleculares. É um conjunto muito grande, chega a ter até 150 vezes maior do que o nosso sistema solar, composto de hidrogênio e poeira com alguns outros elementos. E aí, por alguns fatores que nós não sabemos, alguns pontos dessa nuvem molecular começam a se aglomerar e a formar pequenos glóbulos. Quando você tem a formação desses pequenos glóbulos, dessas protoestrelas, estrelas que estão iniciando, elas começam a se contrair, a comprimir, e aí essa gravidade gera uma energia, e essa, nesse momento, é a principal fonte de energia da estrela. Se esse corpo tem uma massa maior do que 8/100 da massa do Sol, ele vai se aglomerando e aí você vai ter uma briga entre duas forças principais. A gravidade querendo comprimir a estrela e a pressão querendo aumentar ela. E aí, em algum desses momentos, a pressão interna vai aumentar essa temperatura e vai ser alta o suficiente para conseguir fundir o hidrogênio. Então o hidrogênio que está composto ali dentro começa a colidir um com o outro e aí nessa colisão eles se fundem e formam um átomo de hélio. A estrela funde o hidrogênio e hélio pela maior parte da sua vida. A maior parte da vida de uma estrela ela vai fazer fundir hidrogênio em hélio. Em algum momento, grande parte desse hidrogênio vai ser transformada em hélio. Você vai ter um núcleo com muito hélio e aí você já não vai ter hidrogênio suficiente para conseguir queimar e gerar pressão interna para equilibrar essa força. Aí a gravidade começa a vencer. Ela aumenta ainda mais a pressão, aumenta ainda mais a temperatura e a estrela consegue fazer com que esse núcleo de hélio continue a fundir e a virar carbono. E aí você vai ter a criação desse novo elemento químico, no nosso caso agora, o carbono. As estrelas pequenas, como o nosso Sol, por exemplo, ela não consegue fazer fusão de elementos mais pesados. Ela chega até o carbono e a partir daí ela morre. Não acontece nenhuma explosão violenta, ela só começa a ejetar grande parte das camadas exteriores e fica somente o núcleo. E aquele núcleo da estrela ali vira uma anã branca. Quando a estrela tem muita massa, ela tem um tamanho muito grande, ela consegue fundir cada vez outros elementos. O hidrogênio se transforma em hélio. O hélio vira carbono e oxigênio. O oxigênio pode virar neônio, magnésio, silício, enxofre. O elemento mais pesado formado no interior de uma estrela é o ferro. Então você vai ter uma série de elementos que vão sendo formados nesse interior estelar. E aí, à medida que essas estrelas massivas vão formando esses elementos, pensar numa cebola, em que cada camada vai ter um elemento químico. Você vai ter uma camada interna de ferro, depois uma camada externa de silício, enxofre, e dos elementos mais leves até o hidrogênio. Quando ela começa a fazer a fusão para elaborar o ferro, a fusão do ferro já é um processo que consome a energia da estrela. O ferro tem um núcleo altamente estável, e essa estabilidade faz com que ele consuma energia em vez de produzir energia para a estrela. E a coisa já começa a não ficar muito bem. Esse núcleo de ferro, que tem um tamanho aproximadamente do planeta Terra, ele em meio segundo
colapsa para um tamanho de 16 quilômetros. E aí nesse processo ele fica muito instável, ele ricocheteia, e aí nesse momento em que ele ricocheteia, ele colide com as camadas externas, cada vez mais externas dessa estrela, e aí nós temos um dos eventos mais explosivos, violentos, brilhantes e lindos do universo, que é uma supernova do tipo 2. É um evento lindo, explosivo, violento, com a liberação de diversos elementos químicos. Esses elementos vão ser espalhados pelo universo e ao longo de milhares de anos vão se aglomerar, formar novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, pode formar a vida como aconteceu conosco aqui na Terra. Todos esses elementos químicos que você tem hoje no seu organismo, que você tem hoje pelo mundo afora, que você tem hoje compondo tudo que você consome e interage, tudo isso foram forjados em núcleos estelares altamente aquecidos ou na própria explosão em si. Então é nesse sentido em que nós somos poeiras de estrelas. E se você nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Obrigado pela sua força, por ter continuado até o fim. Se você gostou, deixa o like, compartilha, manda para os amigos. Se você não gostou, mande a sugestão de como a gente pode melhorar. E se ainda não der certo, aí já não é problema nosso. Muito obrigado a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.